Nossa principal contribuição para a emissão de gases de efeito estufa, para o aquecimento global, diz respeito a mudanças no uso do solo. E é muito interessante, tudo que aparece nos meios de comunicação, a grande parte da mídia, das propostas, está sempre orientada não a esse tema, mas ao setor de energia, etanol. Então a gente também está dando uma solução para um problema que não é o verdadeiro problema. A questão aqui que está colocada, isso vai dialogar depois com o tema Amazônia, diz respeito a como a gente está gestionando, gerenciando os espaços territoriais. O que a gente está fazendo com os espaços territoriais, com a terra, que tipo de política agrícola, quem que a gente está incentivando. Não seria demais lembrar aquela pergunta básica que funda o campo da análise de políticas públicas. Quem ganha o quê, quando e como? Assim, quem está ganhando o quê, como está ganhando com as políticas, enfim, com a orientação para as mudanças climáticas. E aí, obviamente, das três propostas que a gente viu, a da candidata Marina Silva é, obviamente, a mais incisiva sobre o tema. Com relação à Amazônia, o alerta que sempre faz o professor Aziz Abissado, de não usar a Amazônia no singular, mas olhar para as Amazônias, para as diferenças entre os vários espaços geográficos que compõem de forma genérica, o que a gente chama de forma genérica de Amazônia. Então, feita essa ressalva, obviamente uma das candidaturas leva vantagem grande sobre as outras, que é a candidatura da Marina Silva, que é alguém que vem de lá, que tem toda a sua trajetória política associada a uma análise daquela região. Então, não é nem nada comprometedor assumir aqui que essa é a proposta que está mais bem desenhada, porque é isso que a gente viu, leu. Eu acho que aqui a chave da análise diz respeito a quais são as estratégias que estão sendo propostas para criar condições de valorização da floresta em pé. Acho que é disso que se trata. Esses dias, a gente conversando, tive a oportunidade de compartilhar uma mesa com o Rodrigo Junqueira, que também é do ISA, um amigo de longa data, e a nossa conversa gira em torno disso, em grande parte. Como é que a gente faz para conseguir fazer com que os mercados valorem e valorizem a floresta em pé? Que tipos de recursos, de formas de exploração econômica a gente pode ter daquele espaço, daquela diversidade de espaços geográficos, que sejam mais interessantes, inclusive do ponto de vista econômico, do que derrubar, queimar, plantar soja e depois entrar com gado. Então, essa é um pouco a chave da análise que a gente deveria estar fazendo para a Amazônia, e talvez não seja demais lembrar aquilo que o alerta que um dos principais poetas amazônicos sempre fala, que é o Tiago de Mello, de que um dos animais mais ameaçados de extinção na Amazônia talvez seja o ser humano. Então, não se trata, obviamente, de transformar a Amazônia num grande jardim zoológico, num jardim botânico misturado com zoológico, que também tem bicho, entre eles o homem. Trata-se de saber quais são as alternativas que vão permitir àquelas populações que vivem lá um patamar minimamente aceitável, que permita a eles, portanto, exercer as suas liberdades fundamentais, aquelas liberdades substantivas das quais o Senhos falava no começo da minha fala, e como a gente faz também para começar a valorizar o serviço que essas comunidades prestam ao garantir a provisão de serviços ecossistêmicos na Amazônia, que vai desde chuva, a própria conservação da biodiversidade, enfim. E aí algumas iniciativas que estão andando nesse governo, no começo do governo, na primeira gestão do governo Lula,
se incorporou uma proposta que emergiu da sociedade civil, que era o Proambiente, que tinha essa pretensão, se desenhou um piloto, enfim, se fez bastante coisa, mas a gente ainda tem muito que caminhar, talvez. Foi, né, se gastou, se articulou as pessoas, se fez uma mobilização, se criaram os polos de desenvolvimento territorial, enfim. A gente, o Rodrigo de novo, eu também participei, a gente fez um monte de coisa e, como disse a Adriana, morreu na praia. Então, de novo aqui é assim, como a gente faz da conservação ambiental um trunfo para o desenvolvimento? Essa é a questão. E, de novo, nessas propostas, o que está melhor esboçado nesse sentido é a da candidatura da Marina Silva. E os dados dessa semana da avaliação trienal da CAPES, ainda que tenham mostrado um aumento de 30 e poucos % na oferta de programas de pós-graduação na região amazônica, puxa, demonstram que ainda é muito pouco, tem muito o que fazer, tem pouco mestre, pouco doutor, pouca gente fazendo pesquisa nesse sentido. Então, aqui também eu acho que tem um eixo importante a ser valorizado, que é o investimento em ciência e tecnologia para valorizar, para conseguir encontrar alternativas, formas para fazer da conservação esse trunfo para o desenvolvimento. Eu acho que tanto no programa da Dilma quanto na Marina tem uma convergência interessante sobre o papel estratégico que deve desempenhar a agricultura familiar na construção de um desenvolvimento mais sustentável. Eu queria colocar isso como ênfase, não só porque trabalho um pouco mais no mundo rural, mas também porque a gente está numa grande metrópole e às vezes a gente esquece desse mundo rural. É uma atividade que basicamente faz aquele processo inverso, ou seja, transforma a energia solar em biomassa, em formas utilizáveis pelo homem, pelo ser humano. Então, esse potencial, e o Brasil é um dos países que tem mais potencial, por causa de insolação, uma série de fatores ambientais, que não vou aqui aprofundar, mas esse trunfo está colocado em ambas as propostas. Em uma das propostas da candidata Dilma Rousseff, ela coloca muita ênfase no que está sendo feito e ampliar o que está sendo feito. Com uma vertente, quando se fala em questão ambiental, com uma vertente que aí a gente pode até aprofundar depois, que é a ênfase na agroecologia. E tem uma grande controvérsia aí também sobre isso. Alguns vão dizer, quase como se eu pegasse a medicina e falasse, agora só pode homeopatia. Mas é uma controvérsia que está colocada. Do outro lado, me parece que a proposta que está sendo formulada pela candidatura Marina tem uma diversidade maior de possibilidades, que eu acho que se expressa, e com isso eu vou encerrar, que se expressam também um pouco pela forma como está sendo construída a própria proposta de governo, com uma participação um pouco maior de segmentos da sociedade, uma forma de pensar, de organizar a elaboração de um plano de governo, e talvez com um pouco mais de liberdade também, né, que a outra candidatura, ou as outras candidaturas talvez não tenham, não se sintam tão à vontade, mas de incorporar mesmo uma diversidade grande de atores. E talvez aí seja a minha ideia final. Acho que aqui tem uma dimensão de aprendizagem social nas políticas públicas que a gente deveria levar em conta, né, dessas propostas, de como está sendo construída, né, essa diversidade, essa interação da diversidade talvez seja o caminho mais promissor para fazer aquilo, de novo, que o Amartya Sen vai chamar de construção da razão pública. Quando ele expressa aquela metáfora das 3 crianças disputando quem fica com uma flauta, né? Enfim, 3 crianças dizendo, essa flauta, a primeira diz, a flauta tem que ser minha, porque eu sou a mais pobre entre nós. Que é um argumento interessante, convincente. A segunda vai dizer, não, essa flauta tem que ser minha, porque só eu entre nós sabe tocar a flauta. E aí a terceira vai dizer, não, olha, a flauta tem que ser minha, porque fui eu que fiz a flauta. Ou seja, esse processo de construção da razão pública, ele só parece que só dá para ser construído mesmo aprofundando, radicalizando os espaços de debate, como a gente está fazendo aqui nessa noite,